Eita, coisa boa, hein? Essas crianças são esperança para nós, não é, amados? São esperança para nós em tempos tão difíceis, em contextos tão delicados em que eu e você estamos inseridos, vivendo. Quando nós encontramos um nascimento, isso nos traz esperança, nos traz alegria, isso nos traz vida, né? É por isso que a Bíblia fala que os jovens são fortes e têm vencido o maligno, porque eles são a força, eles são aqueles que vão à frente, eles são aqueles que trazem alegria, né? A infância, a juventude. E só existe isso por causa das mamães. E voltando agora aqui para as mamães, eu preparei algo muito especial para vocês, por parte da palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar nesse momento. Nós vamos ter um vídeo lindo das crianças mais tarde, mas eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 22. Você que trouxe a palavra de Deus pode abrir em 2 Crônicas, capítulo 22. Se você não trouxe, não tem problema, os textos aparecerão no telão. Eu quero compartilhar com você a história de uma mulher que desempenhou a maternidade de um jeito muito especial. Uma mulher que se sobressaiu na sua época, no seu tempo, no seu contexto. E diferente de tantas outras mulheres que nós poderíamos citar hoje aqui. Nós poderíamos citar Ana, mãe de Samuel. Poderíamos citar Sara, poderíamos citar Raquel, poderíamos citar talvez a própria Maria, mãe de Jesus. Tantas mulheres que fizeram história de relevância na palavra de Deus e tem muito da parte do Senhor para nos ensinar. Mas eu gostaria de honrar as mamães hoje com uma mulher não tão conhecida nas histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Porque, na verdade, também ser mãe é desempenhar um papel que não tem muita gente para assistir. Muitas vezes não traz glória, honrarias, não é verdade? Ser mãe muitas vezes é estar dentro de uma casa, com a vassoura numa mão, né? Falando com a criança, gritando para não pular, para não correr, para não sujar de novo, para não comer aquela bala que está guardada. Ser mãe muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, ou quase em todas as vezes, não tem muito glamour. Mas é um papel fundamental. E eu escolhi uma mulher, na palavra de Deus, com um nome até, de certa forma, diferente. O nome dessa mulher é Jeoseba. Vamos apelidá-la de GG, que a gente ganha mais, né? Ela devia ser muito bonita, porque o nome... Uma mulher que fez a diferença no tempo em que ela viveu. O contexto do lugar de onde ela estava, ali os reinos do povo hebreu já estava dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. Reis haviam já se passado e o povo, de certa forma, não tinha muito interesse pelas coisas de Deus. Então um rei surgia, tentava honrar ao Senhor, e um outro rei surgia e desonrava e trazia os falsos deuses de novo para dentro do ambiente, daquele reinado, daquele lugar, e era uma instabilidade constante. No meio dessa instabilidade, no reino de Judá, houve um rei chamado Acasias. E este rei, que tinha uma mãe chamada Atalia, ele estava tentando vencer os inimigos, combater os filisteus, combater outros reinos que estavam ao seu redor. E num determinado momento, o rei Acasias, da tribo de Judá, ou melhor, do reinado de Judá, se reúne com o rei Jorão, do reinado de Israel, para lutarem juntos contra um inimigo em comum. E a história se desenrola. Neste momento, Acasias morre,
junto com Jorão. Esses dois reis, tanto de Judá quanto de Israel, morrem. E Atalia, uma mulher que não tinha muito de Deus na vida dela. Uma mulher que era filha de Jezabel e Acabe. Mãe deste rei que acabara de morrer, ela então decide se tornar a rainha de Judá. Aquele lugar onde os filhos de Acasias deveriam herdar, deveriam estar tomando o trono. Atalia então sobrepuja este ambiente, ela vai à frente e diz: se meu filho morreu, eu serei a rainha e ninguém mais. Então ela não só toma o trono, mas para que ela possa de fato tomar o trono, ela faz um genocídio, matando todos os seus familiares, sejam outros filhos, sejam os netos, sejam todos aqueles que poderiam, porventura, eventualmente, reivindicar o trono que ela tanto queria. E neste ambiente de morte, neste ambiente onde não há esperança, neste ambiente onde pessoas estavam sendo assassinadas, por conta dessa louca, aparece a meia-irmã de Acasias, a GG. E a GG aparece e ela diz: isso não é justo. E o seu senso de maternidade aflora. Ela sabe que Acasias tinha um filho de 1 ano de idade, chamado Joás. E essa maternidade então faz com que ela assuma a responsabilidade deste meio sobrinho. E pastor, por que você escolheu então uma mulher que nem vamos falar a respeito do filho de sangue dela? Porque eu também quis honrar a todas vocês, mães, ou melhor, mulheres com instinto materno, que não só estendem a maternidade para os seus filhos de sangue, mas às vezes para um órfão, para um sobrinho, às vezes para um neto. Quantas histórias nós ouvimos ao longo dessa jornada de refúgio, de vós que cuidaram dos seus netos, de tias que cuidaram dos seus sobrinhos. Então eu não quero só honrar você que faz um papel de pouquíssimo glamour, mas eu quero honrar você também, que não necessariamente tem desempenhado, aflorado o instinto materno naqueles que talvez nem sejam do seu próprio sangue. Mas a você nós parabenizamos hoje. A você a palavra de Deus nos aponta um caminho sobremodo excelente. A você, assim como a GG, tem muito para ser honrada nesse dia. Então, Jeoseba, meia-irmã de Acasias, toma essa criança e olha só o que o texto vai dizer para nós em 2 Crônicas, capítulo 22, do versículo 10 ao 12. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas GG, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim GG, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Ser mãe é saber que o ambiente é hostil, é saber que o mundo jaz do maligno, é saber que as profecias são de morte, mas é também tomar esta criança no seu peito, no seu colo, e assumir uma responsabilidade de conduzir esta criança para um outro ambiente, para um outro lugar. Quantas mães nós vemos ao longo da sua jornada de maternidade,
produzindo um ambiente completamente diferente do de fora, dentro de casa, protegendo, guardando, ensinando. A maternidade presenteada pelo Senhor consegue estabelecer um ambiente de formação de uma criança saudável. Quando escolhe o alimento. Eu me lembro que quando a Ju tinha acabado de ter a Ana Júlia, nossa primeira filha, nós estávamos morando fora do país, nossos parentes não puderam estar juntos, estávamos com os irmãos só da igreja. E eu me lembro que isso ficou marcado porque depois de um tempo nós caímos em si, eu caí em si e eu percebi o que eu havia feito. Eu me lembro que quando a Ju recebeu alta para sair do hospital e voltar para casa com o nosso novo pacotinho, nós não sabíamos direito o que ia acontecer, né? Porque não vem com manual. Você que é mãe sabe disso. E eu perguntei para a Ju, ela estava ainda, né? Tinha acabado de passar pela cirurgia da cesárea, foi parto natural, mas estava assim ainda toda fragilizada, e eu olhei para ela e falei, você quer que eu passe no McDonald's para pegar um sanduíche para você? Eu imagino que ela dentro dela falou, oh, saudades da minha mãe. Porque minha mãe nunca me ofereceria isso, mas eu estava lá, eu oferecia o que eu podia. E eu me lembro que de tantas papinhas que foram fabricadas para Ana Júlia naquela cozinha que parecia uma linha de produção, aqueles legumes sendo cortados, né? Aquela panela de pressão importada, porque, né, tinha que comprar na loja brasileira lá, fazer a bendita sopa. Eu aprendi a comer legumes. E eu fui aproveitando e aprendendo junto nesse processo. Mas como é lindo de ver uma mãe mudando todo o ambiente, se esforçando. Às vezes ela trabalha, ela tem que trabalhar, às vezes ela passa o dia inteiro fora, mas quando ela chega em casa, ela sabe que ela tem que oferecer um alimento saudável para aquela criança. Ela vai lá descascar batata, né? Vai lá fazer um feijão, vai lá, coisas que nós pais ficamos olhando e até desfrutamos juntos, né? Porque a gente come a batata, a gente come o feijão. A maternidade presenteada pelo Senhor, meus amados, escolhe até os brinquedos que a criança vai brincar, fortalecendo a identidade daquela criança. O menino com carrinho, a menina com boneca. Coisas que vão forjando, vão estabelecendo, vão fortalecendo aquilo que agrada o coração de Deus. Escolhe os vídeos que vão ser assistidos, né? Tem o trabalho de assistir. Ontem mesmo eu estava falando com a Ju e a Ju estava comentando para mim a respeito de um vídeo que ela estava assistindo para ver se era bom ou não para o Bento assistir. Eu fico pensando, da onde nasce tempo para isso? Parece que para a mãe, o dia não tem só 24 horas, né? Porque são tantas as atribuições, são tantos os afazeres. Ela escolhe as músicas que vão trilhar toda a infância daquela criança, as memórias de áudio que ela terá, as memórias visuais dos desenhos que assistirá. Ela escolhe a escola, o ambiente onde a criança vai crescer. Na verdade, a mãe escolhe até os primeiros amigos da criança. Que coisa mais linda. Assim como Jeoseba, a nossa GG, tirou Joás de um ambiente de morte, tirou Joás de uma profecia de sangue, o levou para dentro do templo do Senhor, para ser protegida, para ser cuidado, para ser forjado no período de 6 anos. Assim, as mamães, até hoje, todos os dias, fazem a mesma coisa com seus filhos. Essas escolhas, elas formarão um caminho para o seu filho. Essas decisões, esses esforços, esses sacrifícios que vocês, todos os dias, mamães, desempenham. Eu estou aqui, nessa manhã, para dizer para você que não está sendo em vão. Para dizer para você que não é jogar a tua vida fora. Muitas de vocês abdicaram até de uma profissão para estarem em casa, cuidando dos seus filhos.
E eu quero dizer a você, isso nunca, de maneira alguma, será tempo jogado fora. Muito pelo contrário. Deus honrará cada dia, cada sopa, cada feijão, cada desenhinho, cada preocupação. Não é? O marido às vezes chega do trabalho cansado e a mãe vem falando, olha, estou preocupada com o nosso filho, com a nossa filha. Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Está constantemente consumindo seus pensamentos. Eu quero te dizer algo. Isso é da parte do Senhor e isso é bom. Persevere, mamãe. Continue essa jornada. Eu tenho certeza absoluta que isso lhe trará frutos para uma eternidade. Ah, pastor, mas os meus filhos já cresceram e se casaram. Mas você ainda é mãe. Você ainda pode falar. Você ainda pode, de forma carinhosa e graciosa, né? Para não levantar a ira do filho, mas falar ao coração dele, falar ao coração dela, para que continuem trilhando um caminho de bênção em nome de Jesus. Que caminho é esse? É caminho de bênção. É caminho de vida. Olha só em 2 Crônicas, capítulo 23, o que acontece com este bebê, que foi protegido, que foi levado para dentro do templo de Deus. No 7º ano, 7 anos depois, encorajou-se Joiada e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse, reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Meus amados, a maternidade que a nossa GG construiu, gerou um ambiente para o cumprimento de uma promessa. Um bebê que estava jurado de morte, um bebê que já estava solto para este mundo dar o fim que lhe cabia, é resgatado pela GG, é levado para a casa do Senhor, um ambiente de vida, um ambiente saudável, um ambiente que favorece um crescimento saudável. 7 anos depois, esta criança é levantada como um rei. É levantado como alguém capaz de reinar uma nação. É levantado como alguém que foi incutido no coração dele os princípios e os valores da palavra de Deus. Os valores morais, os valores éticos, a educação, a formação, para que então, finalmente, Joás, aquele pacotinho, aquele bebezinho, se tornasse um grande rei. Se tornasse um grande rei. Porque havia um propósito, havia um legado, havia um destino, mas foi necessário com que a nossa GG aflorasse o seu instinto materno e protegesse e conduzisse essa criança para este lugar. Mamãe, você que está aqui hoje, saiba que cada decisão que você toma, você favorece as promessas de Deus para a vida dos teus filhos. Você abre o caminho para que os teus filhos trilhem um legado, uma promessa, o cumprimento de algo que foi escrito no céu e vai se cumprir aqui na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você talvez esteja aí com um filho adolescente, pré-adolescente, enfrentando desafios. Eu quero te encorajar nessa manhã. Persevere. Persevere, porque vai valer a pena. As noites que a gente não dorme, vale a pena. São os momentos onde a gente dobra o nosso joelho e a gente clama ao Senhor. As noites mal dormidas são as orações mais bem oradas. Não perca a oportunidade de dobrar os seus joelhos para os seus filhos. Não perca a oportunidade de favorecer, facilitar o caminho
para que seus filhos se tornem aquilo que agrada o coração de Deus. 2 Crônicas 24:1. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia e ela era de Berseba. Veja só que a mãe aparece e desaparece, mas a nossa GG não. Aquela que desempenha o instinto materno é aquela que permanece, é aquela que trilha a jornada para o crescimento do seu filho. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. A maternidade que o Senhor presenteia para cada mamãe é capaz de fazer com que o seu filho tenha um relacionamento saudável com o Pai Eterno, um relacionamento saudável com o Pai de sangue, um relacionamento saudável com as autoridades. A mãe que é presenteada pelo céu para a vida de uma criança aplaca a rebeldia do filho, aquieta o coração ansioso de uma criança e o faz submisso a autoridades, submisso ao senhorio, submisso aos pais e aos familiares. 2 Crônicas 24:4, algum tempo depois, veja só, já estamos encerrando, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Essa criança não só cresce para o cumprimento de uma profecia de que ele seria rei, mas ele também se torna alguém que é apaixonado pelas coisas do Senhor, ao ponto de reformar todo o templo. A história é linda, meus amados, você pode continuar lendo em casa. O Senhor faz grandes coisas por meio deste rei, mas para que este homem fosse levantado, era necessário um instinto materno aflorado para conduzi-lo para o lugar de intimidade com Deus. E hoje eu quero honrar você, mamãe, por fazer esse papel na vida do teu filho. Eu quero honrar você, mamãe, por fazer com que o teu filho trilhe caminhos de bênção. Todas as vezes que você traz ele para a igreja, todas as vezes que você ora com ele antes de dormir, todas as vezes que você o educa, veja que pouquíssimas coisas na palavra de Deus livra alguém do inferno, como por exemplo, Cristo. Mas a palavra nos aponta também que a própria vara livra a criança do inferno. Veja que coisa mais profunda. O que é educar? O que é ensinar a criança nos caminhos do Senhor? Deixa eu dizer a você, talvez você diga, eu estou ficando louca, eu não aguento mais, eu estou perdendo meus cabelos. E eu vou dizer para você, é verdade, tem uma lá em casa, que eu vejo todo dia, parece que vai ficar louca. Mas vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena cada sacrifício, vale a pena cada paciência para ensinar. Às vezes o responder porque sim, porque não, parece tão fácil, né? Mas você, mamãe, é aquela que vai além, é aquela que não se conforma em dizer porque não. Mas olha no olho, explica 1, 2, 50, 100, 300 vezes. Glória a Deus pela tua vida. Eu gostaria então de convidar